Sejam muito bem-vindos ao canal CNC Floripa. Meu nome é Carlos e no vídeo de hoje, faz tempo, né? Então, o vídeo de hoje vai ser um pouco mais curto, tá? Eu vou só responder algumas perguntas que mais me fazem, só que eu não vou responder pergunta por pergunta exato, porque tem muitas perguntas parecidas, então várias perguntas aqui vão ser bem generalizadas, tá? Por exemplo, quais fios usar? Como controlar o spindle com inversor X, Y, Z, né, que fazem muito até. A placa RNR só funciona com Mac 3, ou enfim, várias outras perguntas assim, de uma forma bem generalizada, tá? Mesmo porque não tem, pela quantidade de perguntas que eu recebi até hoje, não tenho como responder uma por uma exato, porque muitas perguntas são bem parecidas e com uma resposta bem semelhante. Às vezes não exatos, mas bem semelhante, beleza? Estão prontos? Então, vem comigo! Até coloquei aqui para eu me basear uma colinha das perguntas aqui que mais me fazem, né? Primeiro, quais fios usar? Essa eu acho que é a pergunta que mais me fazem de longe até, sabe? Bom, eu falo assim, depende, tá? Depende da corrente do motor, depende do tamanho, comprimento que vai ser sua máquina. Quanto maior o fio, maior a resistência, então mais grosso tem que ser o fio também. Mas de modo geral, tá? Eu geralmente me baseio, porque quem mais me faz esse tipo de pergunta são os clientes da minha loja, tá? Com os motores que eu vendo. E, claro, com os drivers, né? E motores que eu vendo. Então, me baseando nesses motores, tá? Que seriam motores NEMA 23 de 20 kg, de 12 kg, de 30 kg, 35 kg, esses porque eles têm a corrente bem semelhante, tá? Então eu vou me basear nesses, beleza? Que são aproximadamente 4 amperes, tá? Daí eu geralmente gosto de usar dois tipos de fios, tá? Primeiro, do drive até a controladora, para fazer a comunicação em baixa corrente, e depois do drive até o motor, que é, entre aspas, a comunicação em alta corrente. Por que eu falei comunicação em alta corrente e não alimentação? Porque os motores, além de ser alimentados, também há pulsos, como se fosse uma comunicação. Então, enfim. Então, é o seguinte, primeiro, para fazer a comunicação em baixa corrente, eu gosto de usar fios finos, tá? Esse aqui é um cabo manga, 4 vias, tá? AWG 24, tá? Gosto muito desse cabo, ou 22, tá? Não gosto mais grosso que isso, porque ali a comunicação, como é baixa corrente, tá? Geralmente a comunicação ali só alguns miliamperes, então um cabo desse aqui tá ótimo, dá de ótimo tamanho, e além de ser mais barato. Tá? Se você quer comprar um cabo um pouquinho melhor, pode até comprar blindado, tá? Mas não é necessário se você tem um aterramento correto na sua máquina. Agora, para ligar os motores nos drivers, aí eu já aconselho um cabo um pouquinho mais grosso, tá? Esse aqui é um cabo PP, 4 vias. Esse aqui é o cabo PP 4 por 0,75 milímetros, tá? Quadrados. Pode ser também o 4 por 1 para esses motores de 4 amperes, tá? Eu gosto muito desse aqui, é o que eu mais compro. Ele até, estranhamente, esse cabo aqui ele é até um pouco mais caro do que o 4 por 1. Ele é um pouquinho mais fino, mas é um pouco mais caro, e eu gosto muito dele. Então, nos projetos que eu faço, eu geralmente uso ele, tá? Mas por que não usar um 4 por 1, 4 por 1,5? Porque quanto mais grosso o cabo, maior a corrente que ele permite passar, só que menor a frequência de comunicação. Por isso que eu frisei antes a comunicação em alta corrente, porque passam pulsos ali, tá? E é um pulso com uma certa frequência. Então, se eu usar um cabo muito grosso, pode atrapalhar a passagem desses pulsos, fazendo com que o motor não receba perdendo assim passo. Mesma coisa, principalmente, né, em baixa corrente, com cabos muito grossos para fazer a comunicação em baixa corrente, que é até pior. Então, por isso que eu uso dois cabos diferentes nos meus projetos.
Primeiro, para alimentar os motores, tá? Um cabo mais grosso, KPP 4 por 0,75 ou 4 por 1. E para fazer a comunicação entre drivers e controladora, tá? Daí eu uso um cabo manga 4 vias AWG, 24, né? AWG 24, 4 vias. E para alimentar os drivers, para sair da fonte até os drivers, eu geralmente uso cabo PP também 4 por 1, ou melhor, 2 por 1, tá? Ou 2 por 0,75 também, tá? Não precisa mais do que isso, beleza? Próxima pergunta, como eu falei, tudo de forma bem genérica as perguntas aqui, né? Como controlar um espino da marca A ou B com um inversor X ou Y? Gente, existe uma infinidade de marcas de motores de espino e marcas de inversor. E o que eu conheço é o que eu tenho. Foi o que eu usei para fazer o vídeo, que é o motor de 4 cavalos da Tecmaf com o inversor da WEG. Tá? Esse eu ensinei porque esse eu conheço. Infelizmente eu não conheço outros. Eu não tenho outros para testar também, né? Então fica bem complicado eu ensinar como se instala um ou outro, sendo que eu só tenho um deles para fazer o teste, né? Então infelizmente eu fico devendo essa resposta para vocês. Beleza? Aí o ideal é falar com o fabricante ou com o vendedor. Ele deveria saber pelo menos, né? E com o motor espíndulo chinês de 500 watts. Lembrando que esse motor espíndulo de 500 watts, eles não tem inversor. É uma fonte de corrente contínua, tá? Uma fonte... E esse eu também nunca testei. Tá? Eu não sei explicar como fazer essa ligação, porque eu também nunca testei, infelizmente. Beleza? Nunca tentei fazer, né? Mas um dia eu tento ligar, eu tô com um espíndulo ali que eu consegui. Quem sabe um dia eu faço um videozinho. Bom, enfim, vamos ver. Apareceu a mensagem de erro tal, né, quando eu fiz a configuração X ou Y no Mac 3. É outra pergunta bem complicada, porque tem muitos erros diferentes que podem acontecer. Pode ser por bug do programa, pode ser por alguma incompatibilidade com o Windows, pode ser algum arquivo corrompido, pode ser alguma falha de gravação das configurações no HD. Então assim, ó, pode ser problema na configuração mesmo, configuração errada que o Mac 3 já detecta e não permite. Então existem tantas mensagens de erros diferentes que fica bem complicado eu conhecer todas. Geralmente o que eu conheço, as mensagens que eu já peguei, que eu já consegui resolver, eu vou até ajudando o pessoal. Mas com certeza, se eu não respondi a pergunta aí, né, da mensagem tal, é porque realmente eu nunca me deparei com esse tipo de problema. Então eu também não posso, infelizmente não teria uma resposta. Tem um motor de N fios. Como eu ligo? Bom, primeiro de tudo, o melhor a se fazer é procurar o datasheet do próprio motor, né? Peça para o vendedor, peça para a loja, peça para o fabricante o datasheet daquele motor, tá? Das configurações de fios. Mesmo porque configurações de fios depende muito de cada modelo. Às vezes da mesma fabricante tem fios de cores diferentes. Então o ideal é pegar o datasheet desse modelo que você tem e procurar como é a combinação que faça a ligação com o que você quer. Por exemplo, motores de 4 fios é o mais fácil de instalar, né? 4 fios, só botar no A+, A-, B+, e B-, só tem que saber quais são as bobinas. Aí é tranquilo. Motores de 5 fios também é tranquilo, porque são motores unipolares. Daí tem que ter drivers unipolares para ele, tá? Enquanto o de 4 fios é com drive bipolar, que é um motor bipolar, o de 5 fios é motor unipolar. Motores de 6 fios pode ser ligado tanto em unipolar quanto em bipolar. Depende do que você vai fazer com os miolos da bobina ali, tá? Que está para fora, aquele fio extra que está para fora. Se você ligar os dois, e colocar como 5 fios, aí vai se tornar um motor unipolar. Se você isolar eles e colocar um drive bipolar, vai ser um drive bipolar, um motor bipolar, né? Lembrando que motores bipolares ele tem mais torque do que motor unipolar, beleza?
E motores de 8 fios, vocês também podem ligar da mesma forma. Tá? Da mesma forma, quer dizer, com as mesmas características de ligação, que é unipolar ou bipolar. A diferença é que tem dois tipos de bipolar, que é o bipolar paralelo, onde você vai botar as bobinas em paralelo, tá? Ou em série. Cada um deles tem as suas características, suas qualidades e problemas, né? Então você tem que ver aí qual que melhor se adapte à sua máquina. Quando chega no fim de curso, a máquina não deixa eu tirar, né? Como liberar? Sim, isso não é um erro de software, é uma característica, tá? Porque assim, ó, quando nós estamos colocando um sistema de proteção, é para uma emergência, tá? Não é para se usar de forma discriminada. Então, um sensor de fim de curso é só para ele detectar o fim de curso numa emergência. Você colocou as dimensões erradas no software, você mandou ele voltar para o zero, mas tinha perdido o passo e ele foi para bater. Então, e não ficar jogar ele no fim de curso para encontrar, entre aspas, um zero. Tá? Para isso, tem o sensor para home e não para fim de curso. Então, assim, ó, por exemplo, né, isso que eu estou falando principalmente sobre segurança. Imagina você comprar um carro 0 km com um airbag. Tá? Você não vai ficar batendo o carro de propósito só para ver o airbag funcionar. Tá? Sendo que um airbag é só um dispositivo de segurança para a sua vida. No caso, o sensor de fim de curso é um dispositivo de segurança para a vida da máquina. Tá? Ou às vezes do operador, depende do caso, né? Então, evite usar, tá? Deixa lá como segurança. É como aquele seguro, né? Seguro de casa, seguro de carro que a gente paga, mas a gente seguro de vida que a gente paga, mas prefere nunca ter que usar, sabe? Tá, mas eu sem querer usei. E agora? Primeiro de tudo, você pode ir lá no software, tá? Em configurações, portas e pinos, né? Em entradas, né? E desabilitar a função, né? Lá no stick, que está habilitado como sensor de fim de curso, no X, no Y e no Z, né? No qual ele tiver clicado, você vai desabilitar, tirar a máquina do local, tá? E depois ir lá e habilitar de novo. Muito simples, beleza? A placa RNR Ecomotion só funciona com o software Mac 3? Tem algum software livre para ele, para RNR, né? Até onde eu sei, funciona com o Mac 3 e com outro software que agora eu não me lembro o nome, sinceramente não me lembro, mas também é pago, tá? Só a diferença é que no caso desse software tu não precisa instalar, não precisa fazer a instalação do arquivo DLL da placa RNR Ecomotion. E a versão de demonstração desse outro software, não sei, o limite de linhas que ele lê também é bem maior, mas o software Mac 3 ainda é mais completo, tá? Completo em relação a funções, até onde eu vi. Liguei a placa RNR Ecomotion, mas ela não roda nada nela, nem os motores. Bom, enfim, pode ser vários problemas também, tá? O principal problema que pouca gente se dá conta é ter que instalar o arquivo DLL na pasta plugins, tá? É só pegar o arquivo DLL, que se não me engano é RNR Motion, alguma coisa desse tipo, Ecomotion, e .dll, e jogar lá na pasta plugins do Mac 3. Claro que isso só funciona, né, essa placa só vai ser compatível com versões mais novas do Mac 3, tá? Aquelas primeiras versões não tinha nem pasta DLL, então também não funcionava. Mesmo que você criasse lá, não funcionava. Beleza? Então assim, ó, pela minha listinha aqui, essas foram as principais. Tem muitas outras, mas não quero me alongar muito nesse vídeo, tá? Uma pergunta que estão fazendo: vai voltar a gravar os vídeos? Bom, essa já é uma resposta, né? Já estou voltando. Aos poucos. Aconteceu uns probleminhas aí que eu mandei parando, mas vamos ver se eu volto a pegar firme como era o ano passado. Tanto é que já estou gravando, né? Já estou em fase de gravação, mais um vídeo da RNR Ecomotion, tá? Fiquem atentos aí que
Se não sair essa semana, no mais tardar semana que vem, sai com certeza. Beleza? Então, um grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Fiquem com Deus e até mais!